One Shot é um filme de ação em que um grupo de SEALs vai até uma espécie de prisão da CIA em uma ilha para transportar um prisioneiro para Washington para evitar um ataque terrorista. Porém, essa prisão é invadida por um grupo que deseja evitar essa transferência. O principal apelo desse filme é que ele foi gravado em plano sequência, ou teoricamente foi gravado em plano sequência, algo que hoje, apesar de não ser uma grande novidade, pode ser um elemento vendável, interessante. E como esse é um filme de ação, ele até que se utiliza bem desse artifício do plano sequência em alguns momentos, principalmente quando mostra algumas ações muito bem coreografadas ali durante os embates. A ação dos personagens casa muito bem com a posição e com os movimentos da câmera. E como não existem cortes, a gente consegue ver a ação de modo muito claro. Ele faz isso bem em alguns momentos, mas no geral mesmo a questão do plano sequência não tem tantos motivos para existir. É muito mais um capricho, inclusive a obra perde um pouco o seu ritmo em algumas partes porque se limita demais a isso. O plano sequência limita ela em algumas partes, por exemplo, ela tem dificuldade em transitar entre os núcleos dos soldados e dos terroristas. Ela precisa arrumar algumas desculpas para fazer isso, para a câmera passear e ter que ir para o outro lado da locação, o que soa até bastante forçado. Eu fui atrás desse filme porque, na verdade, eu gosto muito do trabalho do Scott Adkins. O Adkins é facilmente um dos maiores performers de ação em atividade hoje. Infelizmente, ele não faz muitos filmes mainstreams e quando faz só algumas pontas pequenas. Mas se a gente pegar os filmes de ação que ele fez, por exemplo, com cineastas como o Isaac Florentine e outros cineastas que fazem mais obras para TV, você vai entender o talento dele, vai ver que ele é muito bom, principalmente em como consegue fazer sequências de ação mais longas e ao mesmo tempo com golpes muito ágeis, muito visuais mesmo. Um longa como o Undisputed 3 é de fato uma pequena obra-prima do cinema de ação que mostra isso muito bem. Se você curte os filmes do John Wick, vá atrás dos filmes do Florentine e do Adkins, que você vai curtir bastante, eu tenho certeza. Porém, nesse filme, eu achei que o Adkins foi mal aproveitado. Ele tem bons momentos de uma ação mais corpo a corpo, de uma ação mais mano a mano ali, mas não são tantos assim. As cenas de luta mesmo são bem poucas. Até tem ali um embate final, que é uma luta um pouco mais longa, mas que também não é tão interessante como as lutas dos filmes do Florentine. De toda forma, esse é um longa que tem até bons momentos. As partes coreografadas realmente são acima da média para filmes de ação e, ainda que seja uma obra dramaticamente pobre, ele tem uma certa inconsequência na relação com os personagens que é bem curiosa, que é bem interessante, porque ele vai descartando alguns personagens que você acha que iriam ficar até o final do filme. Ou quando você acha que um refém vai ser salvo, quando ele começa a humanizar um refém, bem num estilo de trabalho mais chantagista emocional, sabe? Quando ele faz isso,
o refém morre de modo bem cru. Então ele tem uma coisa mais inconsequente que é bem radical. E bom, se você curte esse tipo de trabalho, essa é uma boa indicação. Como as obras de ação mainstream são hoje um pouco mais limitadas, esses filmes mais B tendem a ter momentos bem inspiradores.